Fonte depois de outra. Olá, internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. No ar, mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2011. Faltam 32 dias para acabar o ano, ou melhor, um dia e um mês. Você acredita nisso? Como o tempo passa. Hoje comemora-se o dia de... A Igreja Católica comemora o dia de São Saturnino de Tolosa. Você já ouviu falar desse santo? Não. Não, também não. Mas em todo caso... Tolosa, se não me engano, é uma cidade espanhola. Né? Então. Hoje é dia de São Saturnino de Tolosa. Bom, como você já fez os seus comentários aí, as suas intervenções, novamente ao meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro André. Bom dia, boa tarde, boa noite, web espectadores da Infinity TV, aqui no nosso programa Observatório Infinity, toda semana, às terças-feiras, às 18 horas. Se você está vendo ao vivo, eu chovendo molhado. Mas se você, por acaso, for ver mais tarde, você já sabe qual é o horário que pode nos encontrar ao vivo. Exatamente, é importante ressaltar isso. Até se alguém quiser fazer alguma pergunta, telefonar, o telefone é 3842-1632 ou através do e-mail, também pode mandar e-mail, contato @infinitytv.com.br. Então a gente está aqui ao vivo todas as terças-feiras às 18 às 19. Ou então depois gravado, manda um e-mail que durante a semana a gente também responde, se tiver algum aqui a gente responde. Bom, dando início, André, uma das coisas que aconteceu essa semana, foi eleita a nova diretoria do consórcio de turismo, desenvolvimento turístico do Polo do Circuito das Águas Paulista. Foi na manhã de ontem, segunda-feira, e foi eleito o prefeito Martinho Antônio Mariano. Foi eleito por unanimidade por todos os prefeitos que fazem parte do consórcio. O prefeito de Lindóia, Justino Lopes, foi eleito vice-prefeito, e a prefeita de Socorro, Marisa, foi eleita tesoureira. Ainda para os cargos de secretário executivo, foi eleito o secretário de Turismo de Serra Negra, o Kleber Sentini Cassari, e para a secretário de Relações Institucionais, o secretário de Turismo de Lindóia, Alexandre Moreira. Eu acho que a notícia essa notícia foi muito boa, porque afinal de contas, ao mesmo tempo que você tem uma reciclagem das pessoas que exercem os cargos, né? Pensamentos novos, novas diretrizes, mas por um outro lado eles foram bastante inteligentes e mantiveram o Rodrigo. Exato. À frente da diretoria administrativa, né? Uhum. Que vai encaminhar as questões desse consórcio. Eu acho que ele vem fazendo, nós já ressaltamos aqui na semana passada, o trabalho dele, ele vem fazendo um bom trabalho e parabéns pelo reconhecimento de todos. Eu achei interessante também a eleição do prefeito de Águas de Lindóia, Martinho, por conta do trabalho que ele vem desenvolvendo tendo em vista a Copa do Mundo de 2014, que é um grande evento para o circuito das águas, né? Então agora eu acho que é a pessoa certa pelo momento que a Águas de Lindóia vive, do que pode acontecer em 2014, se de fato for confirmado como uma das cidades subsedes da Copa do Mundo. E vamos pensar também, né? Se ele está trabalhando por isso, já fez todo o investimento necessário para conseguir atrair essa condição. É nada mais do que justo que ele realmente seja o presidente, o superintendente, o chefe, o gestor, sei lá, seja o nome que queiram dar a esse consórcio. Por quê? Porque ele vai trabalhar com mais afinco do que uma outra pessoa que absolutamente não demonstrou nenhum interesse.
sobre esse aspecto. Exatamente. E uma das coisas que o antecessor, o prefeito de Monte Alegre, disse foi que o prefeito Martinho, por estar assumindo, né, ele vai estar com entusiasmo. Aquilo que você acabou de falar foi ao encontro do que o prefeito falou. Ele está com entusiasmo, está com garra, por conta de todo esse processo, esse projeto da Copa 2014. Então, eu acho que os prefeitos, sabiamente, elegeram um presidente que está, vamos dizer assim, como se dizia, na crista da onda, tá certo, na verdade. Então, eu acho que é a pessoa certa para afinal de contas, reconhecer aquele que vem trabalhando, vem desenvolvendo um projeto para alcançar esse objetivo. Eu acho que inteligente, bem. Chicão, você chegou a colocar uma foto aí do momento, Chicão? Ah, é? Eu não percebi, não. Colocou assim. Ah, tá ali. Então, aí tá a foto do Alexandre Moreira, do prefeito Lindói Justino, do prefeito Martinho e do Kleber Sentini Cassali, né? Então tá aí a nova diretoria. Você vê que atrás, inclusive, tem ali um painel da Copa de 2014, Copa é aqui. Você vê que em tudo eles estão pensando. Já existe um trabalho nesse sentido. Bom, inteligente da parte deles, eu acho que merece que ele faça um bom trabalho. Que ele consiga aquilo que ele está almejando, porque isso vai ser importante. Não só para Águas de Lindóia, mas vai ser bom também para toda a região. E, claro, para a Serra Negra também. Com certeza. É uma coisa que reflete para todos os municípios. Sim, sem dúvida. Nós somos, é isso que nós precisamos aprender a entender. Nós somos um polo turístico. Sim. Né? Nós fazemos parte de um polo. Serra Negra é um braço. Exatamente. E você veja, outro dia nós estávamos conversando, semana passada, nós estávamos discutindo a respeito das dificuldades de acesso, da duplicação das estradas que vão vir para a Serra Negra. Se você pensar, a cidade de Olambra, ela está praticamente isolada. É uma cidade com potencial turístico fenomenal e ela está praticamente isolada, porque ela está sozinha nesse processo. É verdade. E se houver um asfaltamento, então toma cuidado com essa palavra porque ela enrola, trava a língua. Asfaltamento da SP-105, e se houvesse o asfaltamento de uma vicinal que ligasse a estrada de Amparo Itapira a Santo Antônio de Posse, você teria uma outra rota de saída de acesso indo ou voltando de Serra Negra, tá certo? Além do que aproximando-nos de Olambra, o que seria muito interessante para o próprio Circuito das Águas. E quando acontece em Olambra aquele evento das flores, né? Sim, como é que chama o evento? É outro trava-língua aí. Expoflora. Isso. Você sabe que a região é bastante beneficiada por conta disso. Sim. Porque o pessoal vem passear, faz compras em Serra Negra, vai em Águas de Lindóia, vai a Olambra, o pacote é completo. A região toda se enriquece com isso. Então, e vem gente do Brasil inteiro para a região. Seria uma bandeira muito interessante a se levantar, a se lutar por isso. Bom, mas vamos dando seguimento, André. Outro assunto que correu essa semana foi uma enquete lá do blog Comentando a respeito qual a atitude que o governante a atitude do governante que não continua ou não dá manutenção em obras de seu antecessor, se não for do seu grupo político, certo? E 70% achou isso uma atitude ignorante, 25% achou uma atitude errada, 24% achou uma atitude revanchista, 17% achou uma atitude prepotente. 246 pessoas participaram dessa enquete. O que me assusta nessa enquete não são essas percentuais que foram ditos, porque esses, acho que é mais ou menos lógico que você entende que isso não é o correto. Agora, o problema é que 9% acharam que está certo. Esse é meu medo. Não é os 70, os 24, porque realmente é um absurdo, né? Exato. Pode ser o nome, dá o nome que quiser. Quem quiser, ignorância, revanchismo, quem quiser. Mas 9% achar que está certo, valha-me Deus, hein? Aonde eu vou parar?
brincadeira, o pessoal está pedindo, perdendo a noção do que é certo, do que é errado, lógico. Mas eu, de qualquer maneira, eu acho isso, só para ressaltar, por exemplo, aí, algumas obras que ficaram para trás aí, por exemplo, a Praça do Artesão ali na Sesc Centenário, fica aquele paliteiro ali, um monte de... Você viu um detalhe também? Teve um outro detalhe? Tinha uma placa que informava quem estava executando a obra, o valor da obra, o financiamento e da onde vinham os recursos. Convênio, né? aquela placa. Isso, aquela placa, semana passada, eu não sei se consertaram, mas aquela placa, aquela estrutura ruiu de podre. E se vier um fiscal do Ministério que está mandando dinheiro para cá e ver que aquela placa caiu, que não existe a identificação, talvez o município venha a ter que, além de bloquear o saldo do dinheiro, talvez tenha que devolver parte. Isso é um absurdo. E olha, nós estamos falando de cuidar de algo que, se na prefeitura, melhor dizendo, existem pessoas que realizam obras e que sabem desses detalhes, deixaram de cair de propósito. Ou por ineficiência, ou por revanchismo, ou por ignorância, ou por ser prepotente, etc. E cá entre nós, André, o que falta para terminar aquela obra? Porque a estrutura está praticamente pronta, porque falta a cobertura, que eu acho que não é o fim do mundo, sabe? Mesmo que seja, quer dizer, se existe o convênio, é só executar o convênio, não sei, existe dá seguimento a ele. Existe uma legislação que obriga os administradores a dar sequência, a terminar as obras que os anteriores começaram. E essa medida foi uma medida muito inteligente, porque ela faz com que deixem de existir elefantes brancos. Não sei se vocês recordam, eu quando era jovem, olha, foi anteontem mais ou menos, eu ia para Campinas, ainda a Campinas Mogi não havia sido duplicada ainda, havia aquele esqueleto daquela ponte, ficou anos parado aquele esqueleto ali depois de Jaguariúna. Mas anos parado, aquilo lá não caminhava. De repente alguém terminou a duplicação e a utilização se acendeu. Mas quanto tempo se perdeu, quanto dinheiro investido sem... Mas aquela história, por se tratar de uma estrutura de ferro, de aço, ela ficar ali ao relento, tomando sol, né? Chuva, aquilo vai com o tempo, vai... Não, mas ela está protegida por pintura. Será que aguenta todo esse tempo? Exposta? Não tem problema. O viaduto do Chá em São Paulo é de ferro. O viaduto do Chá está em pé há muito tempo. Eu sei porque às vezes quando você faz alguma cobertura em estrutura metálica, se você deixa de colocar as telhas, você compromete a estrutura. Não seria o caso ali? Eu acredito que pelo tempo transcorrido ainda não. Ainda não, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, quer dizer, o que é uma judiação, é um absurdo com o mau uso do dinheiro público, porque está lá. Não importa se a obra é de A, de B, de C, está lá. E o pessoal está usando aquilo debaixo do sol. Debaixo do sol. É um absurdo. A falta de respeito, inclusive, com o próprio cidadão de Serra Negra, e com o artesão que ali fica. E quem nos exige é uma atração turística. É uma falta de consciência. Bom, tem que dizer, né? Isso é só para falar. Mas a não ser que eles vão usar os 400 mil do Favoreto, né? Vamos chegar lá. A não ser que isso é para registrar apenas uma obra que começou na antiga administração. Não vamos falar das outras, porque existem tantas outras que... inclusive, alguns dizem até que as obras inauguradas pelo atual prefeito foram obras do Paulo. Obras que ele trouxe recurso mesmo até agora não foi nenhuma. Desde o asfaltamento aqui, asfaltamento do Morro do Cristo ali também. Asfaltamento da Coronel, você vai falar dele? Não vamos falar. Eu estou falando do asfaltamento do Morro do Cristo ali, porque isso foi uma coisa que ficou certa aqui também. O próprio asfalto do bairro dos Reais, foram obras da antiga administração. O bairro dos Reais, nós temos também que dar o crédito àquele primeiro 1 quilômetro de via lateral que foi asfaltado pelo Emir. Que o Emir, quando ele na época da eleição em 2000,
Ele iniciou o processo de asfaltamento lá e asfaltou um lado da estrada. Aí terminou a eleição, como ele perdeu, ele largou. Não deu continuidade. Vocês se recordam disso. Vocês que são usuários dessa estrada, vocês devem se lembrar desse detalhe, que só tinha um lado da estrada asfaltado, o outro lado não estava. O que é um outro absurdo, né? Você quer que eu faça o quê? Quer dizer, ali nem toda via de mão dupla. Não, é só de ida. Não, asfalto ida, volta. Para você ver como é que a coisa anda, né? Então ele pode não anda. Passagem só de ida. Exatamente. E de volta, você vá de Mercedes e volta de Então, de qualquer forma, nós temos que dar o crédito à meia pista que foi asfaltada meia pista. Olha, meus parabéns. É deputado, né? Não, é o prefeito. É o prefeito Almir. Parabéns ao prefeito Almir por ter conseguido asfaltar meia pista. Meia pista. E 1 quilômetro de meia pista. Olha, grande realização. Meus parabéns. Mas memória tem que lembrar também. Mas lá não pode deixar. É mérito. É mérito. Como é que vamos deixar de falar um negócio desse? Bom, agora vamos para o resumo da Câmara de Vereadores, da nossa sessão de ontem, rapaz. Você sabe que a sessão de ontem não levou nem uma hora. Não levou nem uma hora. Você acredita num negócio desse? Lamentável, 1 hora. Meu dinheiro está indo pro ralo. É brincadeira. Meu dinheiro está indo pro ralo. Não durou 1 hora, cara, André. Mas dentre as coisas que lá foram tratadas, eu achei importantíssimo, novamente foi falado a respeito do seu Wilson, o Ronaldo do seu Wilson. E o próprio ele pediu o direito de resposta, que ele novamente recriminou o senhor Wilson de ter falado na sessão passada e pediu o direito de resposta, e não foi lhe concedido. E o presidente ameaçou de mandar retirá-lo do recinto. Você lembra do seu Wilson, aquele filme, o seu Wilson Náufrago? Lembro. Que ele ficava conversando com a bola. Aqui, por isso que enquadraram o seu Wilson na mesma situação. Eu também me lembrei do seu Wilson, aquele Pimentinha, lembra? O seu Wilson, que era o vizinho dele do Pimentinha? Coitado. Então, olha, coitado, ele é um cara que está lá sempre em todas as sessões. O que o Ronaldo vai pegar no pé do homem, meu Deus do céu? Olha, se você não gosta de ouvir recriminações, você tem que trabalhar para que elas não aconteçam. Simples. Você não precisa se exasperar com a opinião contrária. Até porque todo mundo tem direito de emitir opinião e dizer se gosta ou não gosta. Eu desagrado a muitas pessoas. E qual é o problema? Tem que conviver com isso. E as pessoas têm que conviver comigo. Faz parte da democracia. Então, se você acha que o Sr. Wilson não foi correto ou se ele foi demasiadamente áspero com você, trabalhe de maneira que ele não tenha essa imagem tua. Porque pelos trabalhos que vocês têm desempenhado lá, e olha, eu acho interessante porque sempre que a gente lê alguma coisa, a gente aprende, né? Então olha, só interromper. Eu sei onde você vai chegar, porque sinceramente o resumo da Câmara já acabou. Então essa é notícia antiga, né? Então eu acho bom você falar do que foi feito. Deixa eu dar. Ontem não aconteceu nada. Tá, então é o seguinte, essa semana aqui vocês devem ter recebido esse informativo, que é o Diário Oficial de Serraneiro, onde são publicados os atos oficiais, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. E, inclusive, as leis que são sancionadas pelo prefeito. E eu estive dando uma olhada aqui no jornal e eu achei estranho uma coisa aqui, eu falei, mas eu olhei aqui, estavam modificando o nome de próprios municipais. Eu falei, mas será que a Câmara cometeu um ato de indignidade com aquelas pessoas que foram homenageadas no passado com o nome de um posto de saúde? Porque, inclusive, houve uma falha nesse sentido, quando eu era vereador. Nós chegamos a fazer houve a troca do posto de saúde das Três Barras, que foi dado o nome do médico, Dr. Francisco, e havia, se não me engano, já havia um nome anterior, mas isso nós comentamos, tivemos puxão de orelha, etc. Tal. E eu olhei aqui e falei, mas será que
novamente o mesmo equívoco que está sendo cometido, e não com um, mas com 4 próprios municipais. Estão mudando o nome do homenageado? Não, eu imaginei que fosse. Mas não estão mudando o nome. Eu fui pesquisar, entrei no site da Câmara, consegui acessar as leis originais e vi o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Então, o senhor Demétrios, o presidente da Câmara Demétrios, junto com o Alexandre, eles foram autores de uma lei que muda o nome do ambulatório médico odontológico localizado na rua Dr. Firmino H. Cavenaghi, que passa a denominar-se Unidade Básica de Saúde Dr. Firmino Hermínio Cavenaghi. Deixou de ser posto de saúde, passou a se chamar Unidade Básica de Saúde. E qual a diferença? A não ser que haja alguma razão de uniformidade no estado de São Paulo, onde todos os postos de saúde deverão passar a chamar-se Unidade Básica de Saúde, isso é válido. Até aí tudo bem. Só que não, só mudaram esse nome. E não foi só lá. Mudaram o nome de lá, do Dr. Firmino, o Ronaldo e o Renato mudaram o nome do posto de saúde localizado no bairro da Serra, que agora passa a denominar-se Unidade de Saúde da Família Joana Maria dos Santos. O Danilo e o Demétrios novamente deram nome a um outro posto de saúde localizado no bairro dos Leais, que passa a chamar-se Unidade Básica de Saúde Orestes Canhace, e um outro do Renato e do Danilo, alterando o nome do posto de saúde para a Unidade Básica de Saúde Dr. Peter Grissinger. Então quer dizer, tudo virou Unidade Básica de Saúde. Todos viraram Unidade Básica de Saúde. Agora, por quê? Porque se isso é uma exigência do poder estadual para que isso se... Você conseguir convênios, etc., tudo bem. Mas se for somente para dar o nome, para depois tirar a placa de inauguração, colocar que fui eu que dei o nome? Não, e outra coisa, e por que se está mudando, cada vereador faz uma indicação? Exatamente. Eles revezam entre si. Olha que interessante. O Danilo foi só um Danilo. O Danilo foi do Ronaldo, só em um. Mas nem para isso. O Ronaldo sempre escanteio. Pelo menos está publicado aqui. Só um. O Danilo em 2, Demétrio 2, Renato 2, o Alexandre... Publicação aí, você sabe que o meu cachorro não gosta desse jornal aí, né? Não? Por quê? Não, sabe por quê? Ele tem alergia à tinta. Ele falou que não quer mais desse aí, não. Não quer mais desse aí? Não. Ele usava muito, eu forrava lá a comidinha dele e tal. Sim. Mas ele falou que... mas esse jornal é bom. Essa tinta colorida aí, acho que da capa, que causa esse problema? Dá problema nele. Então usa as páginas internas, que deve ser a mesma coisa. Mas não sei, a tinta deve ser a mesma, por menos que seja em preto, mas acho que a tinta é a mesma. Ele não gosta, reclamou. Você sabe que nem a gaiola do meu passarinho eu estou usando mais. Não, também. Ela, coitadinho, parou de cantar, meu passarinho. Talvez tenha ficado triste. Eu não sei se ele ficou triste com a tinta ou com as notícias que tem. Provavelmente com as notícias. Pois é. Mas, para terminar o resumo, com exceção, a única coisa de bom que teve lá foi que o vereador Marco Bueno fez algumas indicações, benefícios do bairro do São Luís. Mas foram aprovadas? Não, ele fez indicação. Indicação, é verdade, indicação passa. Se fosse requerimento, provavelmente ia ser rejeitado. Aí o que acontece? A sessão durou 44 minutos. 44! Durou um tempo de futebol inteiro. Vocês não querem que o senhor... Ainda porque o senhor Wilson se manifestou sem porque senão era menos ainda. É menos ainda. E vocês não querem que ninguém se manifeste. Vocês não querem que as pessoas que vão até lá os critiquem por essa pantomima. Por falar em pantomima, eu vi outra que eu achei de um gosto duvidoso. Ela se enquadra na nossa conversa ao pé do ouvido? Vamos ver aqui. Talvez eu tenha falado, então depois a gente fala. Depois a gente fala. Porque o resumo da Câmara acabou. Vai falar para você, rapaz. Se nós fôssemos depender da Câmara para fazer o nosso programa, não teve.
Nós não tínhamos o que falar aqui, nós tínhamos que falar de receita. Aliás, você trouxe uma receita hoje. A não ser que nós fôssemos comentar, trouxe uma bela de uma receita. Receita do que você trouxe? Trouxe uma receita de quiche. Quiche? Quiche? Você sabe o que é quiche? Eu não sei. Quiche é uma torta feita. Ela é uma delícia. Quem quiser aproveitar, por favor, pegue caneta e lápis aí e vamos dar os ingredientes. Não é difícil fazer não, viu? E fica daqui, ó, a ponta da orelha. Tá, então, são duas receitas. Uma receita é para massa e a outra receita é para o recheio. No caso da massa, você vai usar 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de gordura vegetal hidrogenada, 2 colheres de sopa de queijo ralado, sal a gosto e meia xícara de chá de guaraná refrigerante. Faz aquela massa, tipo uma massa podre que faz do lado. Lá. Aí depois chegou lá. No recheio, 3 ovos, uma lata de creme de leite com soro, 200 gramas de mussarela picadinha, 150 gramas de queijo prato picadinho, um stick de tempero Meu Segredo, ou salvo, só eu fazer propaganda de ervas finas a gosto, vamos cobrar, marca aí. E queijo parmesão ralado para polvilhar. Modo de preparo: misturar a farinha de trigo, a gordura vegetal, o queijo ralado e o sal, colocar o guaraná aos poucos, às vezes não é necessário usar tudo, tá? Então um pouquinho. Amassar bem até não grudar nas mãos. Assim, deixar descansar na geladeira por cerca de 20 minutos, coberto com filme plástico. Para o recheio é só misturar bem todos os ingredientes. Montagem: você pega uma forma, né, uma forma grande, ou pode usar diversas forminhas. Aí você pode fazer diversos quiches individuais ou um só maior. Tá, pega uma forma grande, você pega a massa, você molda a massa na forma, onde ela vai ter todas as bordas e o fundo coberto. Pega o recheio, coloca o recheio por cima, polvilha com o queijo ralado e leva ao forno, já pré-aquecido, por 40 minutos. Fica daqui, é muito bom. Que beleza. Aconselho vocês. Você sabe que deu vontade de sair daqui e fazer um desse aqui para matar a vontade? Porque é bom, para quem gosta é bom. Tá certo, tá aí. André também não é palmeirinha, mas... Não é palmeirinha, mas dá alguma coisa que faz, um espetáculo. Exatamente. Um espetáculo. Bom, nós vamos entrar para a nossa conversa ao pé do ouvido. André. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Só nós, como sempre, né? Fica aqui, porque senão depois o pessoal vai falando que a gente fica falando coisa que a gente não sabe, etc. Então, você, por favor, faz assim, tapa os ouvidos para não ouvir a nossa conversa. A nossa conversa, porque o assunto que nós vamos tratar foi tratado, né, foi colocado na imprensa essa semana, né? Ah, é? É. Então já é conhecimento Entendeu? geral. Mas os nossos comentários de algumas coisas é que talvez fiquem no pé do ouvido. Vamos lá, Que então. ninguém pode saber, fica entre nós. É uma história para todo mundo ver. Você sabe que foi estampado nos jornais, do jornal essa semana, dos principais da nossa cidade, que o Tribunal de Contas julgou as contas da Prefeitura de 2010, julgou regular a conta das contas. Nos principais jornais ou no único principal jornal da cidade? Não foi no Diário Oficial, foi no outro. No outro? No outro. Então é no único principal jornal da cidade. Então, André, agora vem a minha opinião, meu comentário, o jornal quer que a gente acredite que a cidade é Alice no País das Maravilhas, nos País das Maravilhas. Que a prestação de contas, de fato, está corretíssima. Ainda comentário, eu não quis colocar tudo, mas tem lá o parecer da Prefeitura, a mensagem do prefeito, a mensagem da administração, que diz o seguinte, vamos lá. Isso é trabalhar com respeito e dignidade, honestidade para com o nosso querido povo de Serra Negra, que nos elegeu e confia no nosso trabalho. Eles tiveram não vou dizer petulância, porque afinal de contas fizeram, mas eles tiveram a desfaçatez, talvez seja essa a palavra, desfaçatez, de escrever isso? Tiveram a desfaçatez. Mas quem escreveu foi quem? Foi a Prefeitura. A Prefeitura através do prefeito. A Prefeitura. O prefeito assinado pelo prefeito. O prefeito assinou isso. Agora, o prefeito, o senhor sabe que as suas contas não foram aprovadas
na íntegra, que houve ressalvas? O senhor esqueceu de ler o resto? Acho que não avisaram ele. Não avisaram ele. Porque não foi aprovado. Não foi. Não mandaram oficial do Ministério Público? Oficial por quê que foi oficial? Agora, só fazendo um comentário aqui, André. E o que foi oficiado do Ministério Público? Foi exatamente o contrato da... O 1 de 2010, né? O 01 de 2010. 001. Olha que número bonito. O 1 de 2010. E sabe o que se trata esse contrato? Não. Você não sabe? Não quer dizer. Talvez o prefeito também não saiba. Acho que não foi ele que assinou. Não. Quem assinou foi o vice-prefeito. Então por isso. Acho que é por isso que ele fez essa mensagem. Quem assinou... Você sabe que essa história já é replay, né? É replay, Só que esse vice-prefeito assinou lá atrás. Que o outro vice-prefeito era o Bibo, né? Exatamente. Não assinou. O Bibo, quando era vice, e o Mir deixou a batata quente para ele assinar, o que ele fez? Cara, André. Eu vou deixar para o meu correligionário Paulo, que ele vai ser prefeito dessa cidade por 30 dias, em reconhecimento ao trabalho que ele vem realizando e tudo mais. Só que você tem que assinar esse contrato aqui, ó. Esse contrato aqui é o que manda pagar o precatório do Rápido Serrano. O Paulinho, ó. Agora, essa mensagem, tratar com respeito e dignidade para o nosso querido povo, só se for respeito a eles, porque, o contrato não foi aprovado 2.300.000 para o ano seguinte, para o transporte coletivo? Ou seja, desfaçatez, no mínimo. E outra coisa, as passagens são cobradas, se você andar de ônibus, você paga, certo? Então, é cobrado, além de ser cobrado por quilômetro rodado. Esse dinheiro volta para a prefeitura? Não. Vai para a empresa. Não pode ser. Não pode ser. A empresa não pode receber por duas vezes pelo ano de serviço. Não, mas peraí, os 2.300.000 não é para subsidiar o transporte. É para alguns usuários do transporte coletivo. Não, pera um pouco. Você, por exemplo, você tem direito a usar o transporte coletivo por algum motivo? Não. Você é aposentado? Ainda não sou aposentado. Você é funcionário público? 65 anos, também não. Não. Você é estudante? Funcionário público só pode usar em dia útil agora, também não pode trabalhar. Então, no sábado ele não pode usar. Se você ou eu entrarmos no ônibus, vai ser cobrado. A minha pergunta foi o seguinte: a empresa recebe por quilômetro rodado, correto? E cobra de quem entra no ônibus, só que ele não tem direito ao passe. Esse dinheiro que ela cobra, ele é devolvido à prefeitura ou ela recebe 2 vezes pelo mesmo serviço? Não, ela recebe 2 vezes pelo mesmo serviço. Não pode ser. Lógico que é. Não acredito nisso. Eu não quero crer que seja isso. Porque se for, você está pagando, nós estamos pagando 2 vezes. Não é a prefeitura que está pagando, porque afinal de contas, o dinheiro da prefeitura só é nosso. Mas é 2.300.000, André, o ano que vem, certo? Ou contrato por quilômetro rodado, para as pessoas que têm direito ao uso do transporte coletivo, ao famoso passe. Então, ou seja, aqueles que têm... Quer dizer que nós pagamos 2 vezes pelo mesmo serviço? Coitado do Vadinho. Pois fizeram. Felipe, você fez isso com seu tio, Felipe? Fez. Você fez isso com seu tio, Felipe. Você teve coragem de fazer isso com seu tio. Aliás, 2 vezes. Tem uma charge. Não acredito nisso. Tem uma charge. Não pode. No cabelo misterioso, que eu acho que retrata verdadeiramente. Não posso crer isso. Não quero crer. Eu acho que não quero. E o Ministério Público não vai nada? Olha lá, preço do ônibus, olha como é que está a população. E essa denúncia é grave, gente. Ela foi levada ao Ministério Público e ele não fez nada. É por isso que um dos motivos, além do valor exorbitante, cobrar para o próprio. Por isso que foi oficiado. Peraí. Agora, certo? Pera um pouco. Trabalhar com respeito e dignidade, honestidade para com o nosso querido povo de Serra Negra que nos elegeu por confiar no nosso trabalho. O senhor assinou isso? Assinou, está lá, para quem quiser. O senhor, o Bingo, você teve a coragem de assinar isso? Você teve a coragem de fazer isso?
Cobrando desse jeito, está sendo pagando desse jeito, está sendo pago. É o melhor negócio do mundo, rapaz. Coitado do Vadinho. Faliram esse homem por conta disso. Que é tio do Felipe. Que fez isso com o tio. Imagine uma avó, uma mãe. Eu não acredito que você fez isso. Uma situação dessa. Não acredito que você. Eu sinceramente, pode parecer que eu sou ignorante, me desculpe, mas eu não sabia que era isso. Eu achava que esse recurso do dinheiro dos passes voltava para a prefeitura, porque afinal de contas ela já está pagando, pelo que ela paga por quilômetro rodado, já é mais do que o Vadinho ganhava quando ele fazia o transporte. E se eu e você formos fazer uso do transporte coletivo, e não é só mais, é muito mais. É muito mais. É muito mais. E além disso, ainda ele ganha o passe. Brincadeira, né? Bom, André, isso eu não digo mais que é desfaçatez. O que seria? Pouca vergonha. Pouca vergonha. É um absurdo. Meu Deus do céu. Agora, falando em pouca vergonha, André. Falando em pouca vergonha, o secretário de obras. Ai, meu Deus do céu. Na capa do jornal oficial, essa semana, falando ele apresentou os projetos para os próximos meses. Da diretoria das obras para os próximos meses. Ele deu uma entrevista exclusiva. Falar nisso, está aqui, vamos convidar o seu Hélio Favoreto, secretário de obras de Serra Negra, para nos dar uma entrevista, vir aqui participar de um bate-papo conosco. É interessante. Porque olha que legal, rapaz, algumas das coisas que ele pretende fazer, por exemplo, com a verba do DAD. Eles vão gastar R$436 mil na reforma do espelho d'água. Como é que é aquela que você fala assim? De novo? Vamos mudar? Vou falar em inglês agora. Again? Again? Volta, meu Deus do céu! Mas olha o valor, André. 436 mil para reformar o espelho d'água. Mas para que vai gastar tanto dinheiro assim? O que é aquele? Bom, vamos lá. Vamos lembrar. O espelho d'água foi construído. Na época Aí houve a acomodação do terreno, o terreno cedeu, rachou o espelho d'água. Aí o espelho era um espelhão grandão, né? Aí eles fizeram um novo. Fizeram um novo, o espelho d'água funcionou por 3 dias, parou de novo. E agora vai gastar mais 436 de novo. Isso é uma parte dos projetos dele. Eu vou perguntar uma coisa pro Paulinho. Por que o Paulinho não encheu aquilo lá de terra de uma vez por inteiro e acabava com essa história, né? Pois é, rapaz. Agora vamos falar. Porque ia ficar mais barato. Porque se ele tivesse colocado terra lá dentro, tivesse enchido de terra, de plantado as roseiras que ele plantou e tudo mais, que inclusive está abandonado, né, de novo, não fazendo nada, a prefeitura abandonando aquilo que era feito pela administração anterior. Se tivesse enchido de terra aquilo lá, destruído, talvez fosse mais econômico para o município, porque gastar 436, bom, peraí, isso é ele que quer fazer ou está certo já? Não, já pediu dinheiro, já pediu para o DAD, pelo jeito vai aprovar. Não, isso aqui, na minha opinião, população, vamos ficar atentos. É mais um projeto, é mais uma obra eleitoreira. Porque é o seguinte... Não, peraí, obra eleitoreira eu concordo que seja uma obra eleitoreira, algo que venha a trazer algum benefício para a população. Aqui que o espelho d'água que já foi sendo feito corrigido pela 3ª vez. Espero que dessa vez ele funcione, pelo menos, né? E se não funcionar? É outra história. E se for mais dinheiro lá no ralo? Não sei. Porque é o seguinte, eles vão comprar 2 aparelhos de ginástica para colocar lá. Eu acho que isso é interessante. Acho que isso aí vão colocar. Legal. Hoje diz que tem 34 bancos na praça, eles vão colocar mais bancos, vão para 71 bancos. Tudo isso está certo. Isso daí não absolutamente. Mas sabe quanto vai custar esses 71 bancos? R$40 mil.
De que é? Você tem Lamão? Não sei. É o banco de igual do Golias? Não sei. Será que vem com a estátua do Golias também? Acho que vem com gente sentada já. Sério? Cada um vem com uma estátua. Tá. Né? 68 mil reais serão comprados 18 variedades. 68 mil? Pedro não tinha visto isso. Ao custo de 68 mil reais serão comprados 18 variedades de plantas que serão distribuídos por toda a área ajardinada da Sesc, ou seja, eles vão investir tudo na Sesc Centenário. Para quê? Porque é um lugar onde todo mundo vai ver, certo? Sim. Então, quer dizer, novamente estão tentando te enganar a população. Novamente, vão fazer isso se funcionar o espelho d'água. Agora vejam quanto do seu dinheiro está indo para o ralo. Não precisava de tudo isso aqui. Foi o que você disse. Cobre aquilo, enche de terra, coloca os aparatos de ginástica ali em cima. Acabou. Planta outra coisa. Já fizeram lá aquele parquinho de criança, que aliás. Não, eu achei que foi legal. Sabe o nome que era aquilo, rapaz? Bimbolândia. Aquilo tem uma finalidade. As crianças vão lá, as crianças gostam. Se perguntar, mas você concorda com aquilo que foi feito? Eu não teria gasto dinheiro daquela proporção, daquele jeito, mas já que foi gasto e tem uma finalidade, porque é algo que fica, que permanece no futuro, tudo bem. Agora, gastar mais 436 em espelho d'água, e se ele não funcionar? Porque não funcionou tantas vezes? E se não funcionar? Não sei. O que vai acontecer? Vai pro ralo? Vai pro ralo não, vai pro espelho d'água. Pode ser. Tem mais uma outra notícia ainda, que essa você não está sabendo. Eu estou sabendo. Mas só para concluir as obras do Favoreto, caro André, ele falou também que vai, o terreno, negócio do CDHU, certo? Que vão ser entregues de 80 Esse terreno, aonde que é? Eu não sei. Esse terreno está... não fala onde é, aqui na matéria não diz. O meu jornal aqui, no Diário Oficial de Serra Negra, tem um local aqui que descreve o terreno e tudo mais. Só que é o seguinte, eu estou tentando lembrar que terreno mais a prefeitura tem naquela região que poderia ser feito. E sabe o que me veio à memória? Sabe aqueles terrenos que foram desapropriados pelo Paulo para fazer a ampliação da garagem? Será que a prefeitura está cedendo para o CDHU aqueles terrenos que o Paulo adquiriu para a ampliação da garagem? Não sei. Seria interessante saber, porque há um reclamo muito sério do setor de serviços de que o espaço onde se destina hoje está pequeno, que aquele espaço era necessário que ele fosse ampliado. E com isso o Paulo comprou aqueles terrenos ao lado, ampliou a área. Será que é nesse terreno que vai ser feito as casas? São apartamentos, né? São apartamentos? São predinhos, né? Será que é ali? Não sei, André, sinceramente. Olha, seria interessante a gente descobrir, porque tudo bem, não estou dizendo, não sou contra a construção de casas populares, até porque ela beneficia uma população que necessita. Mas eu sei então, cara. Mas às vésperas de uma eleição... Mas às vésperas de uma eleição, eles vão novamente reformar as praças João Zelante, John Kennedy, certo? O São Luís, eu acho que até é justo colocar iluminação lá. O São Luís já estão correndo, inclusive, porque hoje o EPTV noticiou lá o bairro. A Prancha até deu uma entrevista lá, dizendo do estado de abandono que se encontrava lá e que não tinha condição, que os drogados estavam usando tudo aquilo, enfim, né? Agora estão correndo, eles tentaram amenizar essa matéria para que o IPTV não veiculasse, mas não teve jeito, o IPTV veiculou e mesmo assim eles estão correndo com a matéria. Olha, porque você imagine só, essa matéria, semana passada, nós já tínhamos a notícia que essa matéria ia ser veiculada na terça-feira de semana, terça ou quarta-feira de semana passada. Foi ontem que ela foi veiculada ou foi hoje? Foi hoje. Foi hoje que ela foi veiculada. Forças ocultas, aquelas que talvez
obrigaram o Jânio a renunciar, fizeram com que essa matéria fosse postergada por uma semana. Mas você já pensou se a IPTV se colocasse como vassalagem do CEDI? Porque o CEDI é dono da TV Vanguarda, não é lá na região Bragantina, lá eles são. Ele passa a IPTV, o sinal da Globo. Será que isso interferiu de alguma forma para que não fosse passada a reportagem? É estranho. Será que houve Bandeirantes lá, hein? Lá é Bandeirantes? É Bandeirantes. Não sei não, hein? Olha lá, hein? Bom, vai que tem coisa aí. Então, caro André, você vê que está aqui, as obras são todas obras à véspera de uma eleição, novamente, para iludir o povo novamente, certo? Reformar coisas que não precisam ser reformadas, porque cá entre nós, a Praça João Zelante foi reformada há 4 anos, 5 anos atrás, a própria SESC Centenário foi reformada há coisa de 8 anos. Talvez se eles fizessem pequenas manutenções, já estaria de bom tamanho. Você ia gastar, quer dizer, gastando agora? Então está gastando um absurdo em coisas que, sabe o que acontece? É lógico que aparece. Você troca de carro, certo? O carro novo é mais bonito. Não, sem dúvida. Não é verdade? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as obras que ficam à vistas. Agora, e os bairros? Os bairros. Com exceção do São Luís aqui, refúgio da terra. O São Luís está sendo feito por conta de toda a mobilização que os moradores do bairro do São Luís fizeram. Por conta da denúncia. Ou seja, se o pessoal do bairro das Posses fizer a mesma coisa, se o pessoal do lado do Salto fizer a mesma coisa, se o pessoal dos locais onde haja necessidade de serviços que não estão sendo contemplados fizessem as mesmas coisas, quem sabe não teria dinheiro também. Só espero que não tire dinheiro do São Luís para fazer em outro lugar, né? Então, só uma coisinha. Você ia falar de 78 mil reais? Isso, que é isso? Isso é o seguinte. Hoje eu tive andando pela cidade e eu tive uma informação que me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas não é uma pulguinha não, uma pulgona considerável, bem pesada. É o seguinte, a informação que me foi passada é que a prefeitura estaria, e essa informação também consta do blog do Lauro, onde um anônimo colocou isso lá no blog. Então são de 2 fontes que eu ouvi a mesma história. A prefeitura está fazendo o Natal Radiante na cidade. E dentro do projeto Natal Radiante há a necessidade, claro, da compra de materiais de iluminação para enfeitar os próprios, etc, etc, etc. E teria sido cotada uma empresa daqui de Serra Negra que fornece esse tipo de material e ela cotou um preço para um determinado lote de produtos e ela fez a pesquisa, foi atrás, conseguiu negociar, etc, etc. Era um lote considerável. Ela orçou em 78 mil reais. E a prefeitura, logicamente, para que ele pudesse cotar, a prefeitura passou para ele as quantidades que ia precisar. O que ele fez? Ele cotou e ele voltou a falar com a prefeitura: olha, já cotei, o valor que eu apurei dá 78 mil reais. Aí foi informado por um funcionário da prefeitura que a prefeitura já teria feito a licitação, que já teria um vencedor e que a compra desses materiais teria ficado em 280 mil reais. Quase 4 vezes o valor, 3 vezes o valor? 3 vezes o valor. 3 vezes o valor. As pessoas com quem eu conversei estavam todas preocupadas com relação a isso. Por quê? Porque é muito dinheiro, a discrepância, a diferença de valores é uma diferença muito grande. Do que é esse material, André? Material de iluminação para as ruas. Material elétrico? Material elétrico. Luz, lâmpada, cordinha de iluminação, etc. Mas precisa de qualidade, né, André? Volto a dizer. A pessoa que cotou esses materiais deve ter cotado esses materiais pela quantidade que a prefeitura passou. Sim, claro.
Memorial descritivo, qualquer coisa desse sentido. Exatamente. E, segundo a informação que corre na cidade, é que esse material estaria sendo cotado por uma empresa de Serra Negra por R$78 mil. E que a aquisição teria batido nos 280. Isso é uma conversa de tititi de porta de estabelecimento. Então eu não tenho os papéis no blog, mas eu não tenho os papéis. Tem uma denúncia lá. Tem uma denúncia no blog, mas eu não tenho, não acessei esses papéis, não vi. Então eu estou colocando a questão apenas para que nós fiquemos atentos. Caros vereadores, fiquemos atentos para ver se isso aí tem um fundo de verdade ou não. Porque se tiver um fundo de verdade, existe um velho ditado que diz assim: há algo de podre no reino da Dinamarca. Né? Shakespeare teria escrito isso lá atrás. Então tem algo de podre também no paço municipal aqui. Isso em se verificando a veracidade desses fatos que eu estou colocando. Algum cano de esgoto, não. Não, de repente pode ter sido, né? Algo de podre, cheiro de podre. A Sabesp não está fazendo, tem que fazer o trabalho lá no São Luís? Tem. Não está fazendo também, né, Sabesp? Então, tem coisa a ser vista. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Vamos colocar a nossa luneta funcionar. Isso, vamos observatório aqui. Vamos acompanhar os acontecimentos para ver o que vai acontecer. Exatamente. Aonde nós vamos estar indo. Bom, André, uma coisa que também está rodando aí são aqueles famosos requerimentos do João Paulo. Que ele tá uma gracinha vestido de Papai Noel, você viu? Tá fofo. Você viu que belezinha? Com uma touquinha de Papai Noel. Olha só. O blog misterioso. Que coisa fofa. Olha. E outra, aí ele mandou, eu vi essa foto, quando eu vi essa foto, eu achei um negócio. Ele disse o seguinte: não, todos os vereadores tiraram a mesma foto. Só que por enquanto eu só via dele. Eu também só via dele. Agora, você se deixaria tirar uma foto dessa? Não. Eu não. Você se deixaria, enquanto vereador de uma cidade, você se deixaria fotografar nessa condição? Não, e não é só isso. É que daí começam os trocadilhos, né? Segredo de Papai Noel, entendeu? A quando que vai vir as respostas dos famigerados requerimentos de respostas a respeito dos contratos? Será que não foi pro saco do Papai Noel? Eu acho que sim, acho que está dentro do saco. Então, aliás, até tem um trocadilho aqui, como diria a Hebe, né? No Lauro diz, como ele tá, ficou uma gracinha, né? E essa foto está lá no blog do Lauro, mas é digna de estar no blog misterioso, porque faz um pouquinho do estilo, né? O Lauro deu um passa-moleque no blog. Deu. E não só no blog misterioso, como também no Pancho, porque o Pancho não tinha nada. Também não tem. Eu fui olhar, na hora que ele falou, não, tem os outros vereadores também. Eu não vi de ninguém por enquanto, eu só vi dele. Agora, André Paduso, se eu fosse vereador, eu não me submeteria a isso, não. Eu também não. Por quê? O que intuito? Para mandar depois cartinha para os eleitores, entre aspas, dizendo eles estão na Natal. Você pode notar que tem a bandeira do Brasil ali atrás. Deve ter sido lá mesmo. Deve ter sido lá mesmo. Então, só espero que não seja com dinheiro público, hein? Então, só espero que se tenham feito algum material de saudação de Natal, etc, que isso tenha saído dos bolsos dos vereadores. E que não seja a Câmara que venha pagar isso aí. Porque senão... Vai ver que está no pacote também as tais respostas. Os advogados estão analisando também, né? Não deve ter sido, foi muito papel. Agora, eu acho o seguinte, que os advogados devem ter um trabalho danado. O custo desses advogados, você já imaginou? Há quanto tempo faz que ele já amealhou alguns papéis? Faz tempo. Deu mais 2 meses? Bem, por aí. 3 meses. 3 meses? 3 meses. Vamos ficar com 3 meses. Você já pensou, os advogados, quando ele fala os meus advogados, não é 1, é 2, pelo menos. Pelo menos, é uma equipe. Né? Os meus advogados. Senão é o meu advogado. Os meus advogados são 2.
Há 3 meses esse material está na mão de pelo menos 2 advogados. Quanto custa? Qual o salário que esses advogados vão cobrar para fazer essa análise? Estão levando todo esse tempo para ler, né? Para entender. E já pensou se os advogados dizendo, não tem nada de irregular, né? Que qualidade de advogado que é o seu? Então, não tem aqui o trabalho. Olha, João Paulo, eu gosto de você, mas o chapeuzinho de Papai Noel me caiu muito bem, viu? Caiu muitíssimo bem. Olha que belezinha. Mas seguindo, cara André, no blog Misterioso tem um candidato lá, rapaz, já se lançou candidato num grupo aí de um partido. Ah, é? Inclusive ele entende de tudo, é expert em política, expert em qualquer assunto. Domina todos os assuntos. Chicão, quem que é o nosso candidato, Chicão? Quem será esse Quem será? Faça o novo candidato lá. O que é aquilo, André? Fala o nome daquilo. É um passarinho, parece. É um passarinho. Mas ele está saindo de um relógio. Qual será o nome do relógio? Botaram até barba no passarinho. Rapaz, que belezinha. Engordaram muito, candidato. Engordaram muito. O candidato não é tão gordo assim. Se for é. aquele que eu estou imaginando, esse. Ele tem uma pequena barriguinha, não é que a minha é grande barriguinha. Exatamente. A minha barriga é grande. Eu sou, como um anônimo já colocou nesses blogs ali, a turma dos barrigudos. Eu sou um dos barrigudos mesmo. Não tem problema, eu sou uma barriguice. Qual o problema? Não vou ser candidato a Miss. Então eu sou barrigudo mesmo. Qual o problema? Sem problema, eu também. Assumo a minha condição. Eu também, com certeza. Agora, você viu que beleza? O Cuco não é daquela barriga daqui. Não tem. Não tem aquela barriga. Não. Olha só, esse é o nosso candidato. Você vê o blog Misterioso, ele tem uma sensibilidade, rapaz. É brincadeira, né? Legal, eu achei interessante. Bom. Até barbinha colocada. Seguindo, André. Agora o vídeo da semana. Vamos lá. Eu encontrei um vídeo, rapaz. Não sei se você tem aquela famosa frase que diz: você já deve ter ouvido que o tempo cura feridas e ajuda a perdoar. Sim. Mas no caso do vídeo aqui não aconteceu nada disso, rapaz. Dois velhinhos, depois de 48 anos, voltaram a se encontrar, certo? Ambos, eles eram jogadores de futebol da Liga Canadense de Futebol Americano, né? E eles tinham um problema mal resolvido, já havia passado 48 anos, né? E não tinham resolvido o problema, eles resolveram o problema em cima do palco. Eu quero ver, não vi isso aí. Põe aí esse campo para nós ver. Joe Tapp, only QB in history of the game to play in the Rose Bowl, Grey Cup, and Super Bowl, also a Hall of Famer. Please, the icons of the game, Mr. Angelo Moscow. Please take a seat by Angelo. Maybe you could relive those Então, André,
Depois eu acho que esses dois aí deviam estar lutando boxe, não futebol americano. Mas agora eu vou falar outra coisa para você. Eu acho que eles vão levar isso para resolver em outra vida, porque nessa não vai dar mais. Não deu mais Não deu tempo. Levaram 48 anos. Se encontrar depois de 48 anos, nunca mas não vai perdão, não. Ali não tem perdão, não. Eles vão ter que voltar para resolver esse problema. Resgatar essa dívida. Vão ser dois irmãos. Já pensou o que vai ser? Os gêmeos ainda. Eu achei interessante, né? Mas, salvo, lógico que não pode, a gente dá risada pelo acontecimento, pela atitude, né? Mas realmente isso não dá para acontecer um negócio desse, não dá para admitir um negócio desse. Depois de 78 anos, 73 anos, né? 73, é isso? 73 anos de idade, pô, não são crianças, né? Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Mas quem quer que tenha organizado isso daí devia ter pensado nisso antes, né? É, no mínimo. Vai ter sentido o ambiente. Vocês vão lá juntos, vocês vão se reencontrar. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido, porque senão é que futebol americano é um esporte bruto, né? É um esporte onde o contato físico ele é muito grande, muito sério. Então, mágoas, rancores, e numa época onde eles devem ter praticado, devia ser amador isso aí, eles não deviam ganhar nada. E esporte amador, Chicão, esporte amador dá muito problema, dá na hora, né? O pessoal, um chuta a canela do outro, o outro bate no um, mas depois o outro toma uma cerveja, acaba tudo. Bom, cara André, mais uma vez estamos aqui, né? Obrigado àqueles que nos aturaram nesta terça-feira. Né? Terça-feira. Quase uma hora de programa. Eu volto a dizer, nós precisamos ficar atentos a essas denúncias que estão surgindo aí. De novo, eu recebi a informação, há que se verificar se isso é verdade. Como eu disse, foi de duas origens, que ela de duas fontes diferentes, tá? Vamos ver o que vai acontecer. A coisa parece que tem até advogado envolvido já nessa história. A coisa não tá brincadeira, não. E essa semana eu queria comunicar ao pessoal, semana que vem não deixe de assistir o Opinião e Debate, porque o Opinião e Debate, através do Roger Lemos, nosso repórter, estará cobrindo o evento da semana. Você sabe qual é o evento da semana? Qual que é o evento da semana? Não é sessão da Câmara. Não é sessão da Câmara. É a visita dos 3 deputados e alguns prefeitos à pessoa. Não é uma reunião política, como diz lá, não se trata do encontro político, e sim um encontro de amizade das pessoas que vêm prestigiar o Edson Marquezine na sua residência, onde lá vão estar algumas pessoas. Então, por exemplo, líderes, os presidentes de partidos, ex-prefeitos, provavelmente não serão convidados por conta disso mesmo, porque não se trata de um assunto político voltado à Serra Negra, e sim um encontro político voltado à pessoa do Edson Marquezine. E a Infinity TV estará lá cobrindo esse evento, e quarta-feira que vem estaremos disponibilizando as imagens desse grande evento. Acho que é importante. Eu acho que é uma pessoa que tem, como empresário, tem crescido na cidade, tem investido na cidade, tem trazido empregos para cá, então eu acho que tem que ser respeitado. Por que 3 deputados estariam se reunindo na residência dele se não é uma reunião política? Eu não entendo. Eu acho que é uma reunião política. Eu acho que não há problema algum em se assumir o seu caráter político, se assumir essa condição. Porque senão, por que é? Vieram cantar parabéns? Não é uma história, é um encontro político, sim. Tem que ser respeitado, é uma demonstração de força do Edson. Com certeza. É uma demonstração de que ele tem prestígio, vamos assim dizer. Né? Mas o importante não é só a reunião, o importante é o que isso trará de benefício para o município. Se trouxer benefício para o município, que façam uma reunião por mês, que terão meu apoio, eu até pago a carne. Exatamente. Ok, gente, muito obrigado, até semana que vem. Um abraço, felicidades para vocês.